Olá, boa noite. Alguém me dá um ok? 20 horas, início da palestra. Mauro, Sueli, vocês estão aí? Eu não estou vendo ninguém. Quem tá entrando? Ei, Mauro, tudo bem, meu amigo? Bom te ver. Deu certo, entrei certinho, viu? A hora que você quiser que eu comece, é só falar, tá bom? Tá ótimo. Coração para você também. Aqui também a conexão tá lenta. Perfeito. Quando você quiser, eu posso começar, tá? Porque as pessoas estão entrando ainda, né? Ou se você quiser, eu já começo. Vou falando. Então tá. Vamos começar então. Então, boa noite. Muito feliz de estar aqui novamente nesse centro tão carinhoso que me acolhe com tanto amor. Gratidão ao Mauro, à Sueli pelos convites, que possamos sempre estarmos juntos. É com muita alegria que eu venho para cá. E um beijo carinhoso a todos que assistem, a todos que vão assistir, vai ficar gravado aí, aos queridos irmãos do Sul. Um carinho enorme, muito obrigada. Muitas vezes depois das lives começam a mandar mensagem para mim e eu fico muito feliz de ter tocado o coração e ter passado uma mensagem tão legal, né? Que a espiritualidade nos intui. Então hoje eu vou falar sobre a mediunidade infantil. Esse assunto é de extrema importância, porque muitas vezes existem conflitos dentro de casa com os pais, com as crianças, por não saberem administrar essa situação tão importante, que é justamente o entendimento na parte espiritual. O que muitas vezes os pais, por falta de informações, tratam as crianças como doentes, tratamentos médicos, o que não deve ser descartado, a gente também não pode generalizar, mas já que nós estamos falando da doutrina espírita, nós temos que ficar prestando atenção a esses detalhes, principalmente as pessoas que trabalham com crianças, as pessoas que lidam com crianças. Então, como nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, entendemos que existe um plano reencarnatório, nós já conseguimos entender e perceber que as crianças, ao nascerem, aqueles espíritos naquela matéria tão pequenininha, tão bonitinha, são espíritos provavelmente, geralmente, são muito antigos, que vêm em um programa reencarnatório para poder resignificar valores, fazer diferente o que há várias vidas vem fazendo, muitas vezes insistentemente, errado. O que seriam esses valores errados? Os valores morais, como nós temos uma base cristã, onde por das mais diversas situações, aqueles espíritos aceitaram retornar, não vamos falar dos compulsórios, falando de uma maneira geral, para poder fazer novamente diferente com as pessoas que voltaram. Então, dentro dessa visão, nós vamos começar esse assunto que é muito interessante, também sendo bem objetivo, e eu vou mostrar também a doutrina, onde pode ser estudado com mais profundamente esse assunto tão delicado. Então vamos lá. Primeiro, para que a gente possa começar a entender o que é uma mediunidade, né, no caso, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, a Kardec define o que é mediunidade. Então vamos lá. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem que pode ser dotado, como o de ver, o de ouvir ou de falar. Ou seja, as mediunidades ostensivas, ela é aberta a todas as pessoas, dentro do que vem no plano reencarnatório. Mas organicamente, todos nós temos condições de desenvolver a mediunidade.
Ora, mas então por que todos não dão passividade? Por que todos não fazem psicografia? Por que todos não desenvolvem ostensivamente o que nós estudamos na doutrina? O que a gente não pode esquecer é que nós voltamos com planos reencarnatórios diferentes. E as crianças não são diferentes. Mas para que a gente entenda esse processo inicial da criança, nós vamos dar continuidade. Então, segundo a doutrina espírita, todo ser humano tem a capacidade de se comunicar com os desencarnados. Não é um dom sobrenatural. Isso que é legal a gente entender. Ser médium, desenvolver a mediunidade, não é dom. É um programa que vem reencarnatório, mas que organicamente, para que a gente possa desenvolver essa mediunidade, nós temos que ter essa condição orgânica. Então, não é privilégio, é uma habilidade física ligada à glândula pineal, que ela fica no centro do cérebro, né, mais ou menos aqui nessa parte, tirando uma reta, que capta o sinal do além, vamos dizer assim. Esse ponto da glândula pineal, ela capta essa energia, esse fluido que acontece na aproximação e em tudo que afim que é ligado ao fluido. E aí como se fosse uma onda magnética e converte em percepção. Então, ou seja, a glândula capta essa energia, esse fluido, essa onda magnética que está acontecendo e converte em percepção, o que nós dizemos através da nossa sensibilidade, que nós sentimos a presença da espiritualidade aproximando-se, a gente sente que existe uma espiritualidade à volta, então, através desta sensibilidade. E seguindo, nós podemos agregar mais um pouquinho. O que difere em cada um é a sensibilidade para interpretar essas percepções. Alguns entendem como pressentimento, um medo repentino ou uma intuição inexplicável. Então, vejam bem, eu estou dando a ideia geral para a gente começar a focar nas crianças. Mais um pouquinho. No livro dos médiuns, que é muito importante, o estudo do livro dos médiuns, para quem já estudou o livro dos espíritos e está nessa fase de desenvolvimento mediúnico, fala o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por de fato médium. Até aí tudo bem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimentos. Ou seja, abre mais ainda. A mediunidade ela não está restrita somente às pessoas espíritas, aos espíritas, não. Então nós já entendemos que essa mediunidade, apenas numa definição diferente, existem várias religiões. Não existem médiuns somente na doutrina espírita, mas a gente estuda para poder entender esse tipo de desenvolvimento. E aí, no campo dos estudos, o fenômeno mediúnico, médios, nós temos que definir o que seriam médios, né? Médios são aqueles que manifestam esse fenômeno de forma ostensiva. O que é forma ostensiva? Diríamos numa linguagem bem simples, expressar esse desenvolvimento mediúnico através das faculdades que eles têm, que pode ser passividade, psicografia, cura, crioterapia e assim sucessivamente. Ou seja, quando as comunicações podem ser percebidas de forma clara, ele pode, o caso médio, sentir, ver, ouvir, falar ou ainda psicografar textos ditados pelos espíritos. Perfeito. Aí começa na infância. Vamos voltar um pouquinho. A gente já fez uma ideia geral. Mas e na infância? O que acontece? Então vamos lá. Há uma alta frequência de relatos sobrenaturais na infância devido ao fato do processo reencarnatório só se encerrar por volta dos 7 anos de idade. Sou eu que estou falando isso? Não, a gente vai ver na frente onde está embasado isso. Até lá, as crianças estão ligadas tanto ao mundo espiritual quanto ao físico. Então vamos lá, a gente já entende que a reencarnação, a concepção dos óvulos, espermatozoide, a criança nasce e quando ela nasce, até esse momento o espírito ainda está lembrando tudo o que está acontecendo. Quando a criança nasce, sobre o véu do esquecimento, há o quê? Uma adaptação daquele espírito que veio à matéria, que ele, vamos dizer de uma maneira bem simples, terá que viver dentro dela, se encaixar, se adaptar e entender o que está acontecendo. Esse período de adaptação do espírito com a matéria não é um estalo.
ele leva um tempo para que isso aconteça. Ou seja, o crescimento da criança, o desenvolvimento do espírito, tudo isso nesse processo que, segundo a espiritualidade, encerra-se por mais ou menos 7 anos. Ou seja, onde o espírito realmente está acoplado à matéria e está presente ali 100% naquela matéria. Só que nesse período, imagina a criança, o que ela está passando. Nós vamos sempre lembrar que aquele espírito não é um espírito criança. Ele vem sobre o véu do esquecimento, mas ele já carrega um conhecimento muito grande, porque nós já estudamos e já sabemos que o espírito não regride. Ele traz o conhecimento dele, tem toda uma programação, mas o momento desse desenvolvimento a criança vai sentindo. E até lá a criança está ligada tanto no mundo espiritual quanto na matéria, ou seja, está nessa adaptação. Por isso que é na infância que mais ocorrem casos de comunicação com os espíritos. Porque a criança está desligada desse mundo ainda que ela está conhecendo. O espírito está ligado à matéria. A matéria está viva aqui, a criança está ali. Só que ela ainda está se adaptando ao mundo também, mas ainda está ligada à espiritualidade. Ora, se ela está ligada à espiritualidade ainda, o que pode acontecer? Vamos lá. No período da infância, a ação do espírito reencarnado sobre a matéria ainda é pouco sensível. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Olha que legal. O corpo ainda não exige do espírito toda a sua interação intelectual para conduzir as atividades básicas da fase que está. Ou seja, não precisa ainda a inteligência no sentido de conhecimento, de entender o que está acontecendo em todos os sentidos, tanto social, quanto material, quanto espiritual, porque está tendo uma adaptação. Os laços que ligam a carne ainda estão sendo estreitados, o que permite à criança perceber com muito mais facilidade o plano espiritual, a qual fazia parte até pouco tempo, porque ela voltou para cá. Então ela ainda está nesse sentido. Antes era só espírito. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 385, que é muito importante para a gente poder desenvolver, Kardec, em 1857, o livro, a questão é 385. Allan Kardec fala o seguinte: não conheceis o que a inocência das crianças, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Isso em 1857. Seguindo, as crianças são seres que Deus manda às novas existências. Dá-lhe todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, suas más ações são cobertas com a túnica da inocência. Ou seja, olha que interessante. Por mais que aquele espírito que está reencarnando possa ter sido ruim, possa ter sido mal, possa ter valores totalmente diferenciados no sentido de valores morais cristãos, ele está retornando para um aprendizado. Mas ele ainda traz características neles. O perispírito dele ainda tem características, características fortes de sentimentos que vão precisar ser trabalhados, mas a criança não está percebendo ainda isso. Então, isso que Kardec está falando, que os espíritos estão falando. Eles vêm, mas você não sabe quem é, o que eles vão fazer. Eles ainda estão nesse processo de adaptação. E olha que interessante. No Livro dos Espíritos, continuando na questão 385, a espiritualidade fala o seguinte: a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase que se lhes pode reformar o caráter e reprimir os maus pendores. Porque o espírito, como está ainda nessa fase de adaptação, ele ainda não tem, vamos dizer, aquela criança, uma personalidade formada. Então, nessa fase é a idade perfeita para que os pais se posicionem, ajudem, mostrem o que é certo ou não. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui deve, isso aqui não deve. Diga obrigada, respeite os seus pais, respeite os seus avós. Os valores morais começam aonde? Dentro de casa com os pais. Ou quem está criando, ou a família, não interessa. Mas o que está sendo dito é que é nessa fase que é muito importante, o que nós falamos, né? A idade de formar o caráter da criança. Mas para a espiritualidade, na questão 385, essa fase é muito importante, onde o espírito vai começar
a entender o que pode ser mudado e o que pode ser principalmente limitado. Porque lembre-se que ele vem com características de vidas passadas. Então, muitas vezes, eles vão continuar inconscientemente ainda com algumas atitudes muito fortes das vidas passadas. E os pais atentos começam a trazer a educação, a doutrinação, os valores morais para aquela criança, que essa é uma fase muito boa, porque não está ainda totalmente formada, aquele espírito dentro da matéria. Muito interessante, né? E aí tem algumas perguntas que valem uma boa reflexão. Olha só, são perguntas que são muito recorrentes na questão mediúnica das crianças, que apresentam situações corriqueiras no dia a dia. Olha só para a gente pensar. Visões que os filhos tiveram dos supostos espíritos, brincadeiras isoladas com amigos imaginários, contatos realizados com parentes já desencarnados. Por exemplo, são situações onde os pais que lidam com crianças que estão com a mediunidade muito apurada, muitas situações como essas vão acontecer. Eles vão conversar com antepassados, eles vão ver espíritos na casa, e tudo isso, como eles não têm a censura, como eles ainda não tiveram um encaminhamento no sentido total de integração à questão na Terra, para eles é normal isso. E que causa muitas vezes pânico para os pais, que tratam, por falta de conhecimento, como se fossem questões psiquiátricas. E aí, como devemos agir diante de uma criança, por exemplo, com mediunidade espontânea? Devemos provocar ou entender o que está na natureza daquele ser? O que seria provocar? Seria desenvolver mais aquela mediunidade? Pegar essa criança, levar para um centro espírita, botar na mesa e começar a trabalhar com ela? Ou, ela é tão média, ela é tão maravilhosa, eu vou colocá-la numa desobsessão, porque os guias dela são maravilhosos, estudos. A criança não está nessa fase. A criança está ainda em desenvolvimento. E aí, quais são as primeiras interações que se devem fazer? Na fase infantil, o desabrochar da mediunidade é quase sempre tão natural quanto outros tipos de aprendizagens que vão acontecendo em todas as etapas do desenvolvimento da criança. Quando uma família espírita, esse entendimento torna-se um pouco mais fácil. Mas isso, o que a espiritualidade fala? Que tem que ser junto com a parte de educação, a parte de doutrinação social, a parte de aprendizagem na escola. A doutrina espírita, ela faz parte junto, faz parte daquele contexto daquela família com essa criança. As ocorrências tendem a intensificar-se logo que a criança aprende a falar. Visões e audições são as manifestações mais comuns e podem ocorrer juntas, ou seja, da criança ver o que está acontecendo e escutar também, e para ela aquilo ali ser natural, ela começa a falar. Por quê? Muitas vezes ela terá no futuro, que é a espiritualidade que vai conduzir, uma mediunidade, por exemplo, de psicofonia, de passividade. Ou talvez ela possa ser um médium vidente, ou ela tem uma mediunidade que no futuro vai ter um outro tipo de desenvolvimento, de um outro tipo de mediunidade ostensiva. E como diz aqui a espiritualidade, pode ocorrer simultaneamente. Mas, na maioria das vezes, o pequeno, a criança, ela não tem medo de nada. Ela não entende por que seus pais também não conseguem ver a presença, por exemplo, daqueles irmãos desencarnados que ela está vendo. Eu lembro que tem um caso, eu vi outro dia no Instagram, um garotinho pequenininho de 2 anos. Ele estava numa escada sentado e o pai conversando com ele. Aí daqui a pouco ele falou pro pai assim, mas na linguagem dele, infantil assim, né? Papai, que o pai ia subir. Aí ele falou assim, não passa por cima do fulano e do fulano. Aí ele falou, quem? Do fulano e do fulano. Aí ele, você tá vendo o que aí? Aí a mãe que tava filmando, né? Falou assim, ele tá falando que ele tem os amigos invisíveis. Aí o pai entrou em pânico, né? Ele falou, pelo amor de Deus, para com isso. E a criança tava conversando normal, falando o que tava vendo. Até mostrava assim a câmera, né? Não tinha nada, né? Pra quem não tava vendo. A criança tava vendo e aí o pai começou a brincar. Mas como é que ele é? E ele começou a descrever. Aí ele tá com essa roupinha, tá com aquele chapéu, e eram crianças que ele estava vendo também. Mas voltando, então ele não compreende, por exemplo, o conceito de que morreu, de morte, e por isso encara a companhia espiritual com naturalidade. Ele não sabe o que é desencarnar, ele não sabe o que é reencarnar, ele não sabe o que é espírito desencarnado. Então, dentro ainda da sua sensibilidade mediúnica, para ele é normal.
E na infância, as interações, elas tendem a ser positivas. Aqui é uma coisa bem bacana para a gente refletir. A criança, quando ela está nesse processo de não ter medo, ela vê, ela conversa, ela fala, ela sente, o que acontece? Ela, dependendo da mediunidade dela, como nós sabemos como adultos que a espiritualidade vai manifestar-se através de afinidade fluídica, pela pureza dela, pela sensibilidade até aquele ponto, ela vai ter contato com muitos espíritos bons, com nada que vá deixá-la com medo. Mas eu estou falando de um padrão, porque eu vou falar do outro também agora. Então, para ela é natural tudo aquilo. É comum, por exemplo, bebês rirem sozinhos, olhando para o nada. Quem nunca viu uma criança, às vezes, olhando, rindo sozinha? Em muitos casos, podem estar vendo amigos de vidas passadas ou espíritos protetores. Também são recorrentes as visitas de parentes falecidos ou de amiguinhos espirituais que assumem uma fisionomia mais infantil. Nesse caso aqui do amigo de vidas passadas, a gente não pode esquecer que aquele espírito que ainda está adaptando-se, ainda ele está muito ligado a vidas passadas. Então, ele pode, muitas vezes, dentro desse plano reencarnatório, ele vê, como criança ainda, porque ainda tem essa pureza, de ver aqueles irmãos desencarnados que ele conheceu, por exemplo, nas colônias, estou dando um exemplo, ou então já estiveram juntos, e aquilo ele reconhecer e ter uma sensação de alegria, por exemplo, ao encontrar. Porém, o que acontece? O amigo invisível com o qual conversa e brinca, no livro O Mundo das Crianças, do médium Gianni Papaglia, que é muito interessante, fala o seguinte: 3 em cada 10 crianças entre 3 a 10 anos têm companheiros imaginários. Eles surgem na vida da criança depois de 2 anos e meio de idade e saem quando a criança vai para a escola. A pessoa imaginária parece real para a criança, que fala e brinca com ela. Por que quando vai para a escola, geralmente diminui um pouquinho? Porque a criança começa a estar mais ligada fluidicamente à matéria. Então, esse mundo ainda que ela estava totalmente fluídico, afim a ela, tende com o tempo a já não ser mais, porque ela vai tendo convivência com outras crianças também na matéria, mas não que ela perca a sua sensibilidade, não é isso. É que antes ela tinha uma abrangência maior dentro do campo fluídico dela, dentro da casa dela, né, com o mundo onde ela vivia. E nesse sentido, para Leon Denis, a mediunidade também pode estar por trás de prodígios precoces. Casos de genialidade podem ser manifestados, mesmo de forma inconsciente, pelo estímulo dos espíritos. Então, lembra essas crianças pequenininhas, prodígios, que tocam Beethoven? Ou então, uma criança que também eu vi num vídeo, ela estava num culto evangélico, onde eles estavam cantando, muito lindo a música e tudo, e ela afastou-se um pouquinho da mãe, ficou assim no meio do corredor, ela começou a ter uma atitude como se fosse a maestrina, né? Como se fosse ela fosse a regente daquele coisa, e ela fazia as notas como se fosse realmente um maestro, e filmaram ela, né? A gente parecia que era era o espírito que estava ali dela, e uma criancinha de 2 anos, 3 anos no máximo. Então o Leon Denis, né, sempre falou isso, sempre desenvolveu essa ideia. E aí também vamos falar um pouquinho das assombrações das crianças que têm também por obsessões, mas são mais raras nesse tipo de vida. Por que são mais raras? Porque elas estão fluidicamente num padrão vibratório muito elevado, de muita luz, de muito preparo, porque nesse momento do espírito com a matéria, esse acoplamento, a egrégora espiritual que fica em volta, que está protegendo, que está trabalhando, é muito forte. E isso tudo para quê? Para poder justamente essa criança espiritualmente começar essa matéria a acoplar de uma maneira, eu estou falando acoplar que eu não encontro outra maneira de falar, né? Mas assim, essa adaptação da matéria com o espírito seja uma maneira tranquila, ocorra de uma maneira tranquila. Mas o que acontece? Assombrações, que são obsessões, são mais raras nessa fase da vida. Porém, na maioria das vezes, são espíritos sofredores que habitam o mesmo local que a criança. Não é que ela atraiu. São espíritos, muitas vezes, da casa, da família, aquelas pessoas que atraem esse espírito. Mesmo que não desejem causar mal, podem provocar medo.
Há também os que querem assustá-la para punir alguém da família por alguma dívida passada. Então, muitas vezes, crianças vão ficar chorando do nada, crianças vão gritar do nada, crianças vão sentir situações, não conseguem ficar em lugar nenhum. E aí é uma linha muito tênue, muito delicada, que cabe muito à família, aos pais prestarem atenção nisso. Muitas vezes, como eu falei, são espíritos que estavam naquela casa, às vezes atraídos pelos pais, pela família, não pela criança, mas devido à sua sensibilidade e o grau de fluídico, de pureza, de elevação que ela se encontra, a sensibilidade ela percebe. E isso faz o quê? Sofrimento. Por quê? Por que sofrimento? Porque ela ainda é uma criança, ela não sabe expressar. Mas a sensibilidade que ela tem de sentir aquilo não é uma coisa agradável, não é algo que faça com que ela ria do nada, que ela sinta alegria. Ela sente algo que ela não sabe ainda, que incomoda. E quando aquelas crianças veem, têm evidência, sofrem mais ainda, porque muitas vezes esses espíritos apresentam-se de forma deformada, ou então não apresentam-se como eles gostariam, ter a sensibilidade, não, eu vou me apresentar essa criança como uma pessoa limpa, uma pessoa bem vestida, uma pessoa boa. Eles não estão nem aí para isso. Só que eles não querem fazer mal àquela criança, porque o objetivo não é esse, não é causar pânico a essa criança. Eles estão lá naquela casa, mas alguma das exceções que acontecem, aquele espírito sabendo que aquela criança é que traz alegria para aquela família, aquele espírito que ele está perseguindo, vamos dar um exemplo, pode ser o pai, ele percebe que aquele pai é apaixonado por essa criança, a criança é motivo de alegria. O que ele vai fazer? Ele vai usar essa criança, tentar usar essa criança para poder atacar o pai, para desestabilizar espiritualmente. Só que eu estou dando um exemplo, mas vejam como é importante uma família que estuda, que mantém os valores morais cristãos em casa e que desenvolve a união através da palavra de Deus, o que nós conhecemos como Evangelho no Lar, que eu vou falar mais um pouquinho à frente. Então, esse tipo de situação, vamos ver que a criança, nesse caso, ela não vai sofrer só em casa, ela vai sofrer na escola, ela vai sofrer no curso, ela vai sofrer no aniversário infantil, porque a sensibilidade dela é muito apurada. E aí, seguindo, as visões, e se as visões forem sinal de uma doença psiquiátrica? Então tá, nós temos essas duas linhas, né? Para muitos, os pais não vão dizer que é uma sensibilidade espiritual, vão dizer o quê? Uma questão mental da criança. E aí vão por essa linha da doença psíquica. E o que é falado aqui? Pode acontecer, mas é raro. Então deu para entender, né? Se as visões forem sinais de uma doença psiquiátrica, o que a espiritualidade responde? Pode acontecer, mas é raro. Esquizofrenia só acontece 1 em cada 10.000 crianças e traz indícios mais fáceis de detectar, como o desejo por isolamento, depressão, mudanças repentinas de humor. Além disso, as vozes, entre aspas, ouvidas, costumam ser ameaçadoras e o pequenino tem dificuldade de relatar o fenômeno para os adultos. Então aí vem o sofrimento da criança, aí vem a falta de sensibilidade, conhecimento doutrinário dos pais para não saber lidar com uma situação dessa e causa sofrimento para aquela criança que tem uma mediunidade que já está desde a infância sendo manifestada. E aí na questão 385 do Livro dos Espíritos, olha que interessante, a partir do 7º ano de vida terrena, o espírito gradualmente se torna mais consciente de suas potencialidades. E na adolescência, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Por isso que na adolescência, a gente sempre ouve, é a fase mais difícil, né, da adolescência. Mas por que é difícil? Primeiro, a gente entende que a infância até esse início da adolescência é um preparo. Na adolescência, vai potencializar, vai aparecer as características reais daquele espírito. Por que ele voltou para cá? O que ele precisa trabalhar? Então, imagina, um espírito, por exemplo, que era um líder, que ele tinha um grupo onde ele fazia extermínio, ele tinha poder, ele tinha tudo. Algumas características, que todas vão ser esquecidas no véu do esquecimento, vão estar no perispírito registradas, certo? Só que ele, como adolescente, a característica espiritual dele vai estar ligada ainda a essa passada. Então, você imagina o sofrimento de um adolescente que tem essa característica forte, por exemplo, ele vai sentir-se o quê? Preso.
ele vai sentir-se revoltado muitas vezes, porque os pais querem trazer regras, estão corretos, querem doutrinar, querem segurar, e aquele adolescente quer sair, quer passear, quer viajar, quer mandar, quer que a palavra dele seja a lei dentro de casa. Então são os mais variados conflitos nessa fase de adolescência que a espiritualidade explica. E Richard Simonetti, também é um estudioso, fala o seguinte: até os 7 anos, antes que complete o processo reencarnatório, o espírito conserva algumas percepções espirituais e pode ter experiências de contato com o além, sem que seja propriamente um médium. Essa sensibilidade tende a desaparecer e vai ressurgir na adolescência se ela realmente tiver mediunidade. Ou seja, quem tiver essa mediunidade vai estar mostrando muito na adolescência, potencializando nesse sentido. E aí a reação das famílias, quando percebe essa questão mediúnica na criança, muitas vezes os fenômenos com as crianças perturbam mais aos pais que a elas mesmas, porque elas estão no natural, convivendo com tudo aquilo. Os pais não, começa a ter uma tortura. Então, quando uma criança não é compreendida pelos pais, sendo considerada como louca, por exemplo, perturbada ou vítima do demônio, a situação pode se complicar, trazendo como agravantes profundos desequilíbrios psicológicos emocionais. Ou seja, o que a criança não tinha, a reação dos pais de tanto estar ali perturbando o sentido de querer, né, proteger, tratá-la como uma doença, como uma doente, o que acontece? Aí sim, traz uma situação psicológica muito séria, porque aquela criança não tinha isso. Mas a pressão, a cobrança, o medo, não faça isso, tá falando com quem? Parece doido. Essas coisas que podem acontecer. E aí começam, muitas crianças só voltam a ter uma vida normal quando passam a frequentar um centro espírita, recebendo os benefícios do espaço, das palestras e da evangelização e do culto do evangelho no lar. Então vejam como é importante uma evangelização infantil para uma criança, que às vezes pode ser tratada dentro de casa como uma doente, com algo sobrenatural, muito esquisita, muito estranha. Eu sempre achei que ela tinha algo diferente desde pequena, e às vezes a questão da evangelização, existem casas muito sérias que trabalham com evangelização infantil, é o primeiro passo que deve ser dado para uma criança desde pequena, independente de ter mediunidade. A base moral, a base cristã é imprescindível para uma criança e dentro de uma família, começar dentro de casa. Não adianta a gente estudar a doutrina, falar, fazer tudo e dentro de casa a gente não consegue lidar com as situações mais simples, né, no sentido. E aí no livro dos médios, na questão 221, qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar mediunidade? Como é que a gente deve lidar com a criança, né? Se fala, tem que esperar a idade dela? O que acontece? Para o livro, para os espíritos, eles respondem o seguinte: não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e mais particularmente do desenvolvimento psíquico. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Ou seja, não é pegar uma criança e colocar numa mesa de desobsessão para ela dar passividade para o espírito ou para os guias dela. Não é isso. Ao contrário, é educá-la, é evangelizar, é começar a prepará-la para, no momento certo, ela poder desenvolver essa mediunidade. E quais são os cuidados que nós devemos ter à mediunidade infantil? Primeiro, jamais estimular a criança a desenvolver mediunicamente ou valorizar excessivamente o fenômeno. Sabe aquela coisa da criança, você sabe que a criança tem essa mediunidade, nota que de repente ela muda, deve ser o espírito que está perto dela. Olha, meu filho, deixa vir, se você quiser pode vir, que a mamãe e o papai estão aqui, controlam. Jamais. Qualquer movimento nesse sentido, sempre dentro de uma casa espírita. Nunca, nunca deve se dar passividade, incorporação, qualquer trabalho dentro de casa. Ah, mas o meu guia é maravilhoso, o meu mentor é maravilhoso. Pode ser, só que atrás do mentor vem um monte de espíritos que não estão preparados para seguir a casa, muitas vezes da gente, por mais amor que tenha, não consegue ter esse controle. Isso é mais do que comprovado.
Ah, mas eu sou muito forte. Não é, não é. Não faça dentro de casa. Porque esses anos todos, o que acontece de pessoas em estado de depressão, de oscilação, de várias situações que procuram a casa espírita e depois com muito jeito a gente descobre que ele está fazendo trabalho dentro de casa, de passividade. E não se deve fazer. Por isso que existe casas sérias para que tudo seja feito lá. E outra coisa, da passividade tem que ter um objetivo. E o objetivo, quem faz e quem direciona é quem? A espiritualidade, não somos nós. Tudo é conduzido da maneira como devemos fazer como instrumentos. E aí, seguindo, cuidados relativos à mediunidade infantil. Jamais estimular a criança, não ridicularizar a criança ou chamá-la de mentirosa, quando ela falar alguma coisa que ela expressar, e não demonstrar medo, o que irá deixar a criança insegura, que não é o objetivo. Os recursos principais para que a gente possa sempre lidar com tudo isso: prece, orações, evangelho no lar, evangelização infantil, para manter elevada a sintonia mental da criança. Acompanhamento médico, psicológico, psicopedagógico não deve ser descartado. Deve ser, se acha necessário, sim, porque quem dá alta, quem vai fazer tudo são os médicos da terra. A espiritualidade jamais vai dizer não faça. Faça. Mas o cuidado da questão espiritual tem um grande caminho, um grande nicho para saber lidar com tudo isso com muita sabedoria. E tratamento espiritual sério e bem orientado. Passes magnéticos e água fluídica para dispersar energias negativas como nós conhecemos. Então, uma criança pode receber passe? Pode. Ah, eu posso dar passe a hora que eu quiser? Não é o ideal. O ideal é um passe dentro de uma casa espírita. Ah, mas eu sou médio há 50 anos, eu estudo, eu sou alto grau de mediunidade. Não aconselhamos. Eu não aconselho, pelas experiências que eu já vi acontecerem. Tudo é amor, tudo é boa vontade, mas a nossa casa tem que estar muito bem estruturada. Então, entre sim e o não, é melhor não. Até para evitar outros tipos de situações que a gente ouve, que as pessoas comentam, né, que ocorrem depois disso. E os recursos? Evangelho no lar, mais uma vez, com a participação da criança, mesmo que pareça passiva e que se mantenha irrequieta, caso em que os pais devem buscar meios pedagógicos para entretê-las. Ou seja, a criança, o que é o mundo ideal e o mundo real? A criança sentar à mesa e ficar participando. É muito difícil criança ficar ali. Mas, por exemplo, existem alguns recursos. Tem pessoas que deixam um joguinho para ela brincar enquanto está fazendo ali. Ela desenha. Tudo bem. Ah, eu não quero, eu quero ficar. Tudo bem também. A gente sabe o poder da espiritualidade. A gente sabe o que significa o evangelho no lar. Então, eles vão mexendo em tudo, vai agregando. Daqui a pouco, quando a gente menos espera, posso sentar aqui? Posso ficar aqui? E fica. Então, toda a espiritualidade vai conduzir sem a gente criar regras e querer que seja do nosso jeito. E evangelização infantil sobre a luz do pensamento espírita é imprescindível. Inclusive, as casas também deveriam ter mais trabalhos para adolescentes. É bem difícil, né, a gente ter casas, pelo menos aqui no Rio, não sei como é que é aí, mas assim, casas para trabalhar com adolescentes, né, estimular a presença deles, chamá-los para trabalhar. E isso é muito importante. Aqui no Rio tem um trabalho de evangelização, desculpa, eu lembrei agora. Tem no CEL, de evangelização infantil e de adolescentes, acho que até 18 anos eu acho, e também no Lar de Frei Luís também tem, eu me enganei, também tem. E seguindo aqui, temos também o recurso da psicoterapia do amor, do esclarecimento dos genitores, familiares e educadores, quando possível, ou seja, um trabalho conjunto. Para que a criança fique tranquila espiritualmente, esse lado também familiar tem que estar tranquilo. E a parte de estudo em escola tem que ser algo prazeroso, para que o psicológico dela tenha harmonia e que ela consiga lidar com todos os campos com muita tranquilidade. A ação do bem e os pais, principalmente os pais, sejam bons exemplos. Não adianta a gente querer que a criança faça certas coisas, não minta, sabe aquela história velha, né? Não minta. Mas se tá tocando o telefone e fala que eu não tô, isso como que a criança vai crescer num mundo, numa família que briga, que a palavra de Deus não existe, independente de religião? Por isso que a doutrina espírita é linda, ela é democrática, ela respeita todas as religiões. Mas já que nós estamos falando de doutrina espírita, que tenha a palavra de Deus em casa, que tenha o evangelho no lar em casa, que tudo seja muito prazeroso, que a criança desde pequena entenda que rezar,
falar de Jesus, falar de Deus, falar da espiritualidade é luz, é alegria, onde ela aprende que desde pequeno a família é feliz pelo evangelho no lar e pela palavra de Deus. E aí daí para frente tudo é muito leve, porque ela vai criar, vai crescer com uma base muito forte espiritual, onde não existe medo, não existe insegurança, crenças limitantes. E aí, quando chegar o momento certo que a espiritualidade entender, ela desenvolve a mediunidade dela com muita segurança, sendo um instrumento de luz e alcançando muitas coisas boas por esse amor incondicional e seguro que nós sabemos que os médios precisam ter. Então é isso, meus amigos, eu agradeço muito essa oportunidade, espero que tenha feito sentido essa palestra, essa conversa, e que qualquer coisa que vocês precisem, podem mandar perguntas para mim, que dentro do possível eu respondo. Mais uma vez, Mauro, muito obrigada, Sueli, a todos vocês que sempre com muito carinho me chamam, e sempre que possível eu estarei aqui, tá bom? Um beijo carinhoso, acho que vai ficar gravado. Um beijo a todos, muito obrigada pela oportunidade. Tchau, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau.